Boa tarde, boa tarde. Tarde. Boa tarde. E aí, como Oi? Boa tarde. Boa tarde. Aqui eu vou só compartilhar. Aí o Vicente pode desligar dele, liga só no momento que for Desligar o que é, Francisco? a câmera e o áudio também. Só entra na hora que for a palavra para você fazer os comentários. E aí, Avisa aí. pode iniciar. Pode? Então, boa tarde a todos. Estamos hoje reunidos aqui para a apresentação do trabalho de final de graduação da acadêmica Bruna Perim. Eu gostaria de inicialmente cumprimentar os membros da banca e também agradecer por eles terem aceitado o convite, né, para participar como membros avaliadores. Então, o professor Vicente e o professor Adriano, muito obrigada. E você, Bruna, terá de 20 a 30 minutos, então, para você fazer a sua apresentação, né, nos seus slides. E após isso, cada membro da banca vai ter 10 minutos, em torno disso, para fazer as suas considerações sobre o seu trabalho. E, posteriormente a isso, então, a gente vai ir para uma salinha separada para discutir a sua nota, certo? Então, Bruna, passo a palavra para você e boa sorte. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu quero agradecer a presença do Adriano e do Vicente na minha banca. O meu trabalho avaliou o efeito do óleo essencial de melaleuca sobre o crescimento micelial e produção de escleróides de Sclerotinia sclerotiorum em condições in vitro. Bom, Sclerotinia sclerotiorum é um fungo causador do mofo branco. Nessa imagem é bem característico o micélio do fungo e a produção dos escleróides. É uma doença bem característica. É um fungo muito agressivo e ele não possui especificidade em relação ao seu hospedeiro, ou seja, pode infectar diversas culturas de interesse econômico, podendo citar mais de 400 espécies de plantas suscetíveis, dentre elas soja, feijão, repolho, alface, tomate, dentre outras. É um fungo que sobrevive no solo através de suas estruturas de resistência, que são os escleródios, como nessa imagem. Nessa aqui, essas pontuações pretas são os escleródios, os quais germinam em temperaturas de 15 a 21 graus e alta umidade relativa de ar no solo. O controle é bem difícil e deve ser integrado todo um manejo com controle químico, biológico e diversas práticas culturais. Porém, o controle com óleos essenciais seria uma alternativa mais ecológica, pois o uso de óleos essenciais, eles possuem moléculas que apresentam bons resultados de controle, pois eles possuem atividade fungicida, bactericida, inseticida e até mesmo herbicida, de acordo com Martins et al. E Melaleuca alternifolia é uma espécie aromática. Aqui nessa imagem aparece a planta. E ela possui um grande interesse econômico devido ao seu óleo volátil, que é extraído do seu tecido foliar, o qual possui atividade bactericida e antifúngica já comprovadas de acordo com o Stephan et al. Então, o mofo branco é uma doença que faz parte do grupo de doenças que afetam o sistema radicular e o colo da planta, como pode ser visto nessa imagem, o qual prejudica a absorção de água e de nutrientes, que vai afetar o desenvolvimento normal da planta, né? Ele forma micélio bem abundante e ele tem aspecto cotonoso, bem solto,
o qual dará origem aos escleródios, que, quando germinam, eles serão esféricos e escuros, né, de tamanhos irregulares, como visto na imagem anteriormente. Os sintomas do mofo branco, eles podem ser vistos na parte aérea, sintomas reflexos, que são murcha e amarelecimento, mas para fazer a diagnose correta do mofo branco, você avalia o sistema radicular, que ele terá cor escurecida, né, que haverá um escurecimento das raízes, haverá um processo de decomposição dessa parte da planta e com pequenas pressões nesse colo, nessa raiz, a planta já se desintegra. E acima dessa parte afetada, há a formação do micélio e conforme a doença avança, formam-se os escleródios. É um controle difícil devido às suas estruturas de resistência que podem permanecer viáveis no solo por até 10 anos, a falta de especificidade em relação ao seu hospedeiro, o qual prejudica um controle com rotação de culturas, por exemplo. Somente gramíneas não são suscetíveis ao mofo branco e por não haver cultivares resistentes. Então, o controle do mofo branco é feito de maneira que evita a entrada do patógeno na área, fazendo uso de sementes tratadas com fungicidas do grupo dos benzimidazóis mais um produto de contato, controlar a movimentação de pessoas, que as pessoas elas podem levar o fungo aos escleródios, né, a outras áreas, higienizar os equipamentos que foram utilizados em áreas infestadas, fazer rotação de cultura e evitar o excesso de umidade no solo. Alguns fungicidas que são utilizados no controle do mofo branco, sendo eles o do grupo do fluosinante, ofanato metílico, carbendazim, benzimidazóis e estrobirulinas, e entre outros. Porém, ele afirma também que alguns desses fungicidas, eles ainda dependem do registro do mapa para serem utilizados, e o que se espera é uma redução no uso desses tratamentos químicos. E o interessante seria que para o meio ambiente seria o uso de controles alternativos, como, por exemplo, o uso do óleo essencial, que possui misturas de substâncias voláteis. O óleo essencial de melaleuca, ele possui aproximadamente 100 compostos naturais, podendo citar 2 mais importantes, que possuem atividade antisséptica, que é a substância cineol e o principal, o terpino 4-ol. O Zatiel avaliou o efeito do óleos essenciais de eucalipto em Fusarium solane em condições in vitro e obtiveram como resultado uma redução do crescimento micelial. Já a Potrick utilizou o óleo essencial da casca da laranja sobre Sclerotinia e Sclerotiarum em condições in vitro também e houve redução no crescimento micelial e com outras concentrações do óleo não formou escleródios. Vale ressaltar que os escleródios são a estrutura de resistência do patógeno, né? Stefan analisaram o efeito do óleo essencial de melaleuca sobre Sclerotinia sclerotiarum e Fusarium e tiveram resultado de inibição em 100% do crescimento fúngico. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito direto e o efeito indireto do óleo essencial de melaleuca sobre o crescimento micelial e produção de escleródios do fungo Sclerotiarum em condições foi realizado no laboratório do patógeno da farinha e os escleródios foram coletados em uma lavoura de repolho infestada de mofo branco. Aqui em Pato Branco. A cultura BDA foi feita utilizando a receita com 200 gramas de batatas picadas, onde foram fervidas em 500 ml de água. Aí esse caldo foi filtrado, esse caldo foi coado, e nesse caldo foi adicionado 20 gramas de agar, mais 20 gramas de dextrose, aos poucos, para a mistura ficar homogênea, e completou-se com mais 500 ml de água destilada, de modo que se obteve 1 litro de cultura do meio BDA. Para fazer a asepsia dos escleródios, a gente foi separado 10 escleródios, lavados com detergente neutro, secados em papel toalha, e foram colocados em álcool 70, e foram novamente deixados por 30 segundos e foram novamente secados com papel toalha. Aí foi feito o isolamento do fungo, onde verteu-se o meio BDA para 10 placas de Petri e adicionou um escleródio em cada uma das 10 placas para fazer o isolamento do fungo. Essas placas foram todas vedadas e armazenadas em BOD em temperatura de aproximadamente 25 graus. Após aproximadamente 15 dias de armazenamento dessas placas, quando houve a formação do micélio do fungo e a produção dos escleródios,
foi feita a repicagem do fungo. Com o auxílio de um bastão de metal, foi feito discos de micélio para serem utilizados nos testes posteriores. Esses discos de micélio foram feitos. O experimento de efeito direto do óleo essencial de melaleuca foi feito da seguinte forma. O óleo essencial foi vertido ao meio BDA. Para o tratamento testemunha, não foi adicionado óleo essencial. Para o T2, foi adicionado em 100 ml de meio BDA 50 microlitros de óleo essencial. Para o tratamento T3, em 100 ml de meio BDA foi adicionado 100 microlitros de óleo essencial. E em mais 100 ml de meio de cultura foi adicionado 150 microlitros de óleo essencial. Esse óleo essencial ele foi adicionado com o auxílio de uma micropipeta de volume variável. E juntamente com esse óleo e com o meio de cultura BDA, foi adicionado o Twin para que a mistura ficasse homogênea. O delineamento utilizado foi o DIC, delineamento inteiramente casualizado, e foram feitas 5 repetições desses tratamentos, totalizando 20 unidades experimentais. Já para o experimento de efeito indireto do óleo essencial de melaleuca foi feito da seguinte forma. O óleo essencial não foi vertido junto ao meio BDA, foi vertido na placa. Então foi assim, foi feito o meio BDA de cultura normal, aí foi virado a parte de baixo do meio de cultura BDA com o disco de micélio ao meio, foi virado para cima, e a tampa da placa foi onde foi adicionado o óleo essencial. Foi feito isso de maneira que o micélio do fungo não entrasse em contato direto com o óleo essencial, porque o que se quer avaliar era o efeito dos compostos voláteis. Foi utilizado as mesmas concentrações. O tratamento 1 não foi adicionado óleo essencial, o T2, 50 microlitros de óleo, T3, 100 microlitros de óleo e o T4, 150 microlitros de óleo. O delineamento utilizado foi o DIC também, foram feitas 5 repetições, totalizando 20 unidades experimentais. Essas placas, elas foram devidamente vedadas, foram identificadas e foram armazenadas em BOD com temperatura de aproximadamente 25 graus. Com 5 dias de armazenamento, o tratamento testemunha formou o micélio e os escleróides e assim pode-se fazer as avaliações, as quais foram a medida do diâmetro da colônia micelial e a contagem do número de escleróides. Esses resultados foram tabulados e foram submetidos à análise de variância e teste de regressão com o programa CISVAR 5.7. O resultado de diâmetro das colônias de Sclerotinia e Sclerotiarum, em função das doses de melaleuca em condições in vitro, com o teste direto, ele apresentou uma média de colônia micelial de 8 centímetros. O gráfico foi usado, o gráfico teve um comportamento quadrático, visto que a média do tratamento testemunha foi a maior, de 8 centímetros, e os demais tratamentos não formaram a colônia micelial, tanto de 50, quanto de 100, quanto 150 microlitros de óleo essencial inibiram em 100% o crescimento do fungo, em efeito direto. O resultado do número de escleróides teve o comportamento do gráfico também foi quadrático, foi usada a transformação raiz quadrada de y mais 1, visto que a média do tratamento testemunha foi de 15,6 escleróides por placa, e os demais tratamentos não formaram escleróides, havendo aí uma redução de 100% também do número de escleróides para o teste de efeito direto. Aqui tem uma imagem onde compara o tratamento testemunha, pode-se observar a formação da colônia micelial em toda a placa e a produção de escleróides, e os demais tratamentos, tratamento B, 50 microlitros, C, 100 microlitros e D, 150 microlitros, não formaram colônia micelial nem produziram escleróides. O resultado de diâmetro das colônias em efeito indireto também apresentou um comportamento quadrático e a média micelial
do tratamento testemunha foi de 8 centímetros e também foi a maior média, pois os demais tratamentos também, em efeito indireto, não formaram a colônia micelial. Nos escleródios, também foi usado a transformação raiz quadrada para o gráfico, e visto que a média dos números de escleródios foi de 8,4 para o tratamento testemunha, e somente o tratamento testemunha produziu escleródios. Os demais tratamentos não chegaram a produzir escleródios. Em efeito indireto. Tem uma comparação também do tratamento testemunha, onde observa-se alguns escleródios e a formação do micélio, e os demais tratamentos sem produção micelial e produção de escleródios. Não foi 100% inibido com o uso do óleo essencial de melaleuca, tanto em efeito direto quanto indireto. De acordo com Hammer, Carson e Healy, o óleo essencial de melaleuca possui mais de 100 compostos químicos, entre eles o cineol e o terpino em 4-ol, podendo ser esses compostos os responsáveis pela atividade antifúngica sobre o fungo Sclerotinia sclerotiarum. Acredita que o óleo essencial de melaleuca pode ser uma alternativa viável de controle, porém, em larga escala se tornaria inviável devido ao seu custo, mas é uma boa opção para uma agricultura em menor escala, uma agricultura orgânica mais sustentável. A minha conclusão é que o óleo essencial de melaleuca apresentou ação antifúngica sobre o patógeno Sclerotinia sclerotiarum e inibiu em 100% o crescimento micelial e não chegou a produzir escleródios, tanto para o teste de efeito direto de contato, quanto para o teste de efeito indireto dos compostos voláteis. Aqui estão algumas das referências que eu utilizei na minha apresentação. E obrigada pela atenção. Então, obrigada, Bruna, pela sua apresentação. Você falou meio rapidinho, foram apenas 14 minutos, mas deu para a gente entender a sua apresentação. E agora, então, eu passo a palavra para os membros da banca, né? Vou passar primeiramente para o professor Adriano fazer as suas considerações. Bom, boa tarde, Bruna, boa tarde, professora Adriele, professor Vicente, Chico, que nos auxilia aqui nos bastidores, pessoal que nos acompanha online pelo YouTube. Primeiramente, gostaria de parabenizá-la pela tua apresentação, Bruna. Gostei bastante, né? Como a professora Adriele comentou, o teu tempo foi um pouquinho rápido dentro do tempo que você tinha, mas a apresentação foi boa de modo geral, né? Tu falou de uma forma tranquila, né? Tu falou num tom adequado, então deixo meus parabéns nesse sentido. Em relação aos slides, né, eles estavam limpos, não estavam carregados, bem construídos, então deixo meu parabéns também nesse sentido, né. Queira ou não, o slide bem construído, ele contribui, né, para você conseguir passar a tua mensagem, certo? Eu tenho algumas sugestões em relação ao trabalho, né, várias coisas eu deixei anotado no documento, mas são detalhes, concordância, formatação, né? Apesar do trabalho estar bem formatado de modo geral, né? Pequenas coisas têm para ser ajustado na formatação, mas às vezes alguma frase que ficou, né, às vezes um pouquinho mais difícil de entender, algo nesse sentido eu deixei, né, para tu fazer os ajustes necessários, e isso eu te passo depois por e-mail. Vamos lá, né? Em relação à tua apresentação, show de bola. Agora eu gostaria de tirar algumas dúvidas, fazer alguns comentários em relação ao teu trabalho de modo geral, certo? Você trabalhou com óleo de melaleuca, né? E você comentou na tua metodologia que esse material foi adquirido numa farmácia, né? Beleza, né? Tranquilo. Tu sabe que forma que foi usada de extração para esse óleo? Se ele foi, por exemplo, arrasto a vapor, hidrodestilação? De hidrodestilação, mas não é mas é que eu relato que é hidrodestilação. É pura, não sei se eu Eu não consegui te entender, travou, mas deu para... Só pode repetir, por favor?
Relatos na do estilo. Ó, eu acho que seria interessante, talvez, ou colocar a marca, né, ou então tentar em contato, às vezes, com o pessoal que fabrica, só para puxar a técnica, porque se você fez, por exemplo, se a extração é por hidrodestilação, tu vai pegar moléculas maiores, né? Se é por arrasto a vapor, tu vai pegar moléculas um pouco menores, e isso altera bastante a composição do óleo. Então, essa acaba sendo uma informação relevante. Às vezes, um telefonema, né, ou então só coloca a marca, que aí, caso alguém, né, tem interesse em repetir ou dar continuidade no teu trabalho, né, ou até fazer uma comparação de resultado, por exemplo, não, né. Dessa forma, o pessoal trabalha com hidrodestilação, no outro local, na outra empresa, eles fornecem por outra forma de extração, tá? Eu acho que fica mais robusto o seu trabalho nesse sentido, ok? Bom, vamos aguardar a Bruna retornar. Eu acho que ela caiu. Paralisar o seu tempo aí, Adriano. Tranquilo, só aguardamos ela retornar e a gente continua aí com os questionamentos. Ouve-me, Bruna. Só ativa seu microfone, por favor, que nós não estamos te ouvindo. Agora sim. Ouve-me, Bruna. Tô ouvindo. Perfeito. Vamos lá. Então, a gente estava comentando, né, da questão de colocar nome, ou questão nesse sentido da empresa que fabrica, né, eu acho que é uma informação importante, né. Uma outra pergunta, como que foi feita a definição das doses? Na verdade, foi em consenso entre eu e a Adriele, né? A gente optou por essas doses. Talvez, acredito que se fizesse doses menores já teriam uns resultados bons também, né? Porque a partir de 50 microlitros já controlou, né? Mas foi mais acho que por questão de outros trabalhos terem essas doses, né? Daí utilizamos quase as mesmas, assim, parecidas. Não, perfeito. É preciso ter um ponto de partida, né? Então, se alguém for dar sequência depois,
Mas até pode deixar no final do teu trabalho uma sugestão, né? Eu acho que é interessante sempre quando você tem um trabalho e é interessante continuar, que é o caso do teu, né? É interessante às vezes levar ele para frente, depois testar a campo, porque os resultados foram bons, né? Então talvez tira o espaço de um parágrafo ali 2 para redigir como uma sugestão de continuidade de pesquisa, tá? Eu acho que fica legal colocar isso no finalzinho lá das discussões. Em relação à tua estatística, eu só teria um comentário para uma pergunta, na verdade, para fazer. Por que foi usada a regressão quadrática? Porque o tratamento avaliado eram doses, né? Aí, como foi feito passado pelo teste de regressão, a média da testemunha foi apresentada maior média, né? E os outros estavam zerados, né? Daí se ajustou melhor ao modelo quadrático, né? Daí tanto que os escleróides também, um ali 15,6 a média dos tratamentos e os outros 0,00, né? Daí foi melhor ajustado a esses modelos, né? O quadrático e a raiz transformada. Tá. Eu tenho uma sugestão nesse sentido. Normalmente, quando a gente trabalha com dose e resposta, lógico que isso depende do quê? Mas normalmente produto, controle, se trabalha com regressão sigmoidal ou sigmoidal logística, tá? Então dá uma olhadinha, eu deixei anotado isso lá no trabalho porque ela vai se encaixar bem, vai ficar melhor nesse sentido, né? Porque se tu olhar teu modelo, tu tem valor negativo para diâmetro, né? Então isso não faz sentido. Então só faz um ajuste, né? Para regressão sigmoidal logística, que eu acho que ele vai explicar melhor os teus dados, ok? E possivelmente o R vai ficar bem mais elevado também. Beleza? Beleza, obrigada. Uma última pergunta. Qual que seria uma continuidade da sua pesquisa a ser desenvolvida no TFG, da pesquisa que você desenvolveu no teu TFG? Então, alguém quer continuar o teu trabalho. O que você diria? Né? O caminho seria esse. Olha, eu acredito que avaliar a viabilidade do óleo, porque assim, ele é um produto mais caro, né? Aí, quem sabe, uma pesquisa no sentido de avaliar até quanto que poderia ser utilizado, até quanto que poderia controlar, assim, eu digo, de uma área, alguma coisa nesse sentido. Ou talvez analisar as próprias moléculas do óleo para expandir, né? Para ele ter um aspecto maior de controle, né? Acredito que alguma coisa nesse sentido. Perfeito, são dois caminhos, na verdade são duas possibilidades, né? Uma seria fracionar para tentar isolar quais moléculas ou qual molécula tem efeito, né? E outro caminho que é importante depois levar isso a campo. Beleza, Bruna, parabéns pelo teu trabalho, né? Então devolvo a palavra à presidente da banca. Beleza, muito obrigada, professor Adriano, por todas as suas considerações. Com certeza a gente vai analisar e vai tentar fazer essa adequação, tá? E agora eu passo a palavra, então, para o professor Vicente fazer as suas considerações. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar primeiramente a banca, aqui presidida pela professora Adriele, a orientadora da acadêmica Bruna, a qual eu cumprimento também nesse momento. Cumprimento o professor Adriano também pela participação aí, a contribuição sempre bastante importante aí para as nossas atividades do curso. Também um cumprimento especial ao professor Francisco, aí, que dos bastidores tem feito um trabalho exemplar desde que assumiu as disciplinas aí de trabalho final de graduação, tanto na condução aí, orientação geral dos acadêmicos, como agora nesse trabalho de Hércules aí, de organizar toda essa agenda e as bancas aí acontecendo com sucesso aí pleno. Hoje não poderia ser diferente. E, além de cumprimentar, agradecer o convite, né, que me foi feito, tá, Bruna? Fiquei muito feliz mesmo, tá, em receber o convite. Costumo dizer que existem alunos que para nós são especiais, eu sempre lembro de você em sala de aula, sempre atenta e bastante interessada, né?
logo lá no início do curso, e eu fico bastante envaidecido de poder participar agora no final aí, né, da tua formação, participando da tua banca, tá? Quero dizer, primeiramente, do cumprimento que faço, a tua apresentação, acho que você foi muito bem, até porque me gerou uma expectativa positiva, porque eu comentei, inclusive, com a professora Adriele, que eu gostei muito do teu trabalho. E, na verdade, assim, a gente vê um trabalho tão próximo da perfeição. Acho que são detalhes aí que o professor Adriano aponta e com relação à questão de pequenas correções que devem haver, né, mas que um trabalho muito bem feito, do meu ponto de vista, muito bem escrito, conduzido tecnicamente, do ponto de vista científico, da maneira como tem que ser para uma graduação. Aliás, eu acho que você foi além, né, porque conseguiu fazer um trabalho muito bom mesmo, e aqui cabe um elogio de mérito a você pelo trabalho, a você pela apresentação, mas certamente aqui tem a mão da orientadora, né? A professora Adriele, com a experiência que ela tem, né, na área da pesquisa, e agora também toda a experiência de sala de aula, certamente tem a mão da orientadora aqui na elaboração desse trabalho, tá? E eu teria algumas perguntas, assim, mais a título até de contribuição, para que você pudesse nos responder, né? E algumas indagações, assim, para enriquecer esse momento acadêmico, esse momento científico, né, que a gente tem que tanto valorizar, porque o empirismo é coisa que ficou para trás agora, né? Você passou a lidar com habilidades acadêmicas, demonstrou isso muito corretamente, né? E é uma expectativa que todos nós temos, né? A sociedade como um todo tem essa expectativa de que a ciência possa ser colocada como instrumento de primeira grandeza nas avaliações, de um modo geral, né? De eficiência, de produtos, enfim, todas as áreas do conhecimento humano. E eu fiquei feliz de ver que você conseguiu fazer de uma maneira tão simples, né, mas tão perfeita e tão brilhante com a utilização do método científico, na forma como você utilizou para testar, né, o óleo de melaleuca no controle aí do mofo branco, né, e a maneira como você apresentou o seu trabalho, tanto do ponto de vista escrito como agora. Foi rápido, mas você foi assim, muito feliz no teu poder de síntese, porque explicou para a gente assim de uma maneira muito simples, e certamente para os acadêmicos que nos assistem e também, eu tenho a certeza de que da maneira como você colocou, né, ficou muito agradável, né, acompanhar a apresentação do teu trabalho, tá? Então, assim, o que eu queria que você mais uma vez nos colocasse, tá? Assim, de todos os olhos, que eu vi assim que você fez uma revisão de literatura muito adequada, uma revisão de literatura que você buscou autores, né, que já haviam trabalhado, né, na testagem de outros óleos essenciais no controle do mofo branco. E eu queria que você fizesse assim um breve resumo de como que você analisa a eficiência de controle da melaleuca na comparação com os demais óleos essenciais que você utilizou aí no teu trabalho. Não testando, né, mas pela revisão de literatura. Isso é método científico, é algo que demonstra que você foi atrás, que você investigou e foi atrás de informações que já haviam sido produzidas e que enriqueceram o teu trabalho, né? Que foi um trabalho de garimpo, né? Você foi para dentro do laboratório, né, com a tua orientadora. Eu vi a movimentação de vocês lá na faculdade, nos laboratórios, né, e testou. Mas aproveitou também essas informações. Isso é muito positivo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que foi isso para você, essa experiência? Eu procurei na literatura bastante outros óleos essenciais para ver o uso, né, como que era usado e tudo mais. E melaleuca granifolia, ela controla bem o mofo branco, como visto no meu trabalho,
Alguns autores analisaram menores concentrações. Aí, de acordo conforme ia se aumentando a concentração, ia controlando melhor. Tanto que alguns trabalhos houve menos controle do micélio, por exemplo, houve desenvolvimento do micélio, porém eles utilizaram um exemplo, 15 microlitros, 30 microlitros. Aí, conforme foram aumentando, ia melhorando o controle. Outros óleos também eu pesquisei bastante, foi a casca da laranja, inclusive teve acho que é um TCC, uma monografia, que também tem um bom controle também sobre o mofo branco. E daí o óleo essencial de melaleuca, ele controla também outros fungos, de acordo com o que eu pesquisei, né? Que nem, por exemplo, o fusário. Controlou também bem, menos do que 100%, né? Mas teve um bom controle. Eu pesquisei bastante óleos, assim. Aí tem óleos de ninho indiano, que controla bem também, que é um óleo bem usado, apesar de controlar menos, mas tem um controle maior do que 70%. E foi mais ou menos isso que eu dei uma pesquisada, assim. Tem óleos de cravo da Índia, ninho indiano, casca da laranja, eucalipto, né, que foi que eu citei nos meus slides, inclusive, que também reduziram significativamente a produção dos escleróides e o crescimento micelial, nesse sentido. Muito bem. Satisfeito com a tua resposta. Eu queria ouvir de você também, né, porque eu confesso que eu sou apaixonado por todo e qualquer tipo de prática, né? Eu não gosto muito de usar essa expressão alternativa, né? Mas todo tipo de prática que possa vir a buscar soluções mais viáveis do ponto de vista da sustentabilidade, né? Da sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Quer dizer, o uso é um óleo essencial, né? Tem o seu custo, né? Mas uma reflexão que eu gostaria que você fizesse, nos passasse do teu entendimento, né, de como que, não só no caso do óleo de melaleuca, mas outros bioprodutos extraídos da natureza podem ser utilizados em conjunto com o manejo integrado de doenças. Em contraponto à utilização de produtos convencionais, né, que a gente sabe que, além de ter um custo mais elevado, acabam por, de certa forma, agredir o meio ambiente, por mais adequado, né, e racional que possa ser a sua utilização. Qual que é a tua opinião? Eu acredito que o óleo essencial tem que ser usado em integração com outras formas de manejo. E como eu havia dito, acredito que uma larga escala, uma agricultura assim maior, acaba ficando inviável com o valor que a melaleuca tem hoje. Mas pode ser usado sim numa agricultura orgânica, até porque nos dias de hoje a gente nota se cresceu a busca, né, por produtos orgânicos. E pode ser usado numa agricultura de subsistência, uma orgânica, mais em pequena escala. E não pode se deixar de lado os métodos de controle, as práticas culturais, né, as outras práticas culturais. Mas pode ser sim usado em conjunto com elas. E o que acaba reduzindo o uso dos químicos, né? Porque, inclusive, eu coloquei no meu trabalho que alguém avaliou o uso de fungicidas e dos métodos de controle alternativo e eles foram melhores, né? Comparados com os fungicidas normalmente utilizados. Muito bem. Para finalizar, na verdade, até uma pergunta que acabou o professor Adriano fazendo ali. Eu acho que é sempre importante a gente pensar qual que seria a continuidade. Eu diria assim, não para terceiro, mas até para você mesmo, né? Se você tendo a intenção de prosseguir, né, num pós, né, tanto lato sensu como estrito sensu, né, qual seria a continuidade, né, do teu trabalho, que você pudesse não só apontar para você mesmo. E eu perguntaria, né, para você se você chegou, porque você não faz essa explanação, porque não é o objetivo do teu trabalho. Você fez um trabalho bem pontual mesmo com relação à questão da eficiência de controle, né, de um princípio ativo mesmo, extraído de uma planta no controle do mofo branco. Foi perfeito, né? Uma pesquisa aplicada,
né? Uma pesquisa agronômica aplicada. Mas assim, como que você veria, e se você chegou a pesquisar, a viabilidade econômica da utilização a campo? Você, de certa forma, me respondeu agora nessa avaliação que você fez aí, da questão aí da sustentabilidade, no uso em pequena escala, para pequenas, né, propriedades, enfim, mas numa utilização em ampla escala, porque a gente tem visto que os produtos biológicos eles estão sendo utilizados numa larga escala, né, mesmo na grande agricultura, agricultura extensiva, né, de grandes áreas. Como é que, se você chegou a verificar isso no teu trabalho, com relação à viabilidade econômica, e qual seria a forma de aplicação desse óleo? De que maneira ele seria utilizado? A viabilidade econômica não pesquisei, mas o que eu observei no meu trabalho é que apenas 10 ml custavam um valor aí de R$30, e para fazer uma aplicação em larga escala, você utilizaria vários litros, né, o que sairia muito caro. Então, para uma continuidade, quem sabe que, como eu comentei com o Adriano, fazer um estudo dessas moléculas, né, para extrapolar ela, para ver a molécula, eu não sei como eu posso explicar, para ela aumentar o espectro, né, para ser dissolvida em uma quantidade maior, né, de solução do que hoje, porque apenas 10 ml é pouco, né, do óleo essencial para uma aplicação a campo. Posso falar? Seria no intuito de você tentar descobrir de todas as moléculas que estão ali compondo, né? Quais que seriam as que apresentassem o maior resultado de efeito sobre o fungo, e quem sabe futuramente não poderia ser produzida essa molécula, né? Ou extrair de uma forma que ela ficasse mais concentrada para a gente diminuir talvez doses, né? É nesse sentido que eu quis dizer. Muito bem. Então, Bruna, eu estou satisfeitíssimo com a tua apresentação. Mais uma vez, eu parabenizo você, professora Adriele, pela condução do trabalho. Agradeço mais uma vez a oportunidade de poder ter participado dessa banca, tá? Que me deixou muito feliz. E desejo muito sucesso para você, né? A gente ainda vai se encontrar por aí na faculdade até o final do ano. Você tem teu estágio agora. Desejo muito sucesso, que você aproveite bastante esse período aí agora de maturação, né? Que você só não é engenheiro agrônomo, mas já está, né? Com o TFG você completa, e com essas disciplinas agora do nono período, você já tem todo o instrumental para colocar em prática agora no teu estágio, né? E eu desejo muito sucesso nessa profissão maravilhosa que todos nós aí abraçamos e da qual nós temos orgulho. Tá bom? Obrigada. Devolvo a palavra à professora Adriele, com as homenagens de costume. Então, Vicente, muito obrigado pela sua participação, por todas as considerações. E aí agora a gente vai se reunir numa sala separada para discutir a sua nota, Bruna. Daqui a pouquinho a gente volta, beleza? Tá bom.
Todos voltaram. Oi, Bruna. Oi. Então, depois de longos momentos de discussão, nós decidimos que você foi aprovada no teu trabalho final de graduação. A tua média final ficou 9,5. E eu gostaria de te parabenizar novamente pela tua apresentação, pelo teu trabalho, né? Sempre foi bem... Me fugiu a palavra. Toda vez que eu te mandava alguma correção, logo você fazia ela, nunca tive problema com orientação nem nada. Então, agradecer também por você ter sido uma boa orientada, tá bom? E se você quiser falar alguma coisa agora, é o momento. Eu quero agradecer a ti também, Adriele, porque sempre que eu pedi alguma coisa também você me ajudava, me auxiliava. Quero agradecer a você por ter dado essa ideia, que foi muito boa. Quero agradecer por tudo, por todas as orientações. Quero agradecer aos membros avaliadores também, pelas avaliações, pelas dicas, pelas críticas construtivas. Quero agradecer a todos os meus amigos, a minha família e é isso. Então tá, Bruna. Agora é só focar no estágio e É isso aí. final. Então, Bruna,